Saudações a todos! Eu sou a soprano Lisiane Rufato e mais uma vez é um grande prazer receber você que está aí do outro lado da telinha no meu programa Aparece, na minha, na sua, na nossa TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. Gente, hoje o programa está mais do que especial. Quero contar para vocês que hoje trago a banda Vikram. Gente, eles são músicos renomadíssimos, é um prazer estar aqui do lado deles. Eu estou assim, ó, muito emocionada. E eu quero contar para vocês como eu cheguei até eles, né? Então, eu tenho aqui a prova do início de uma amizade, então, né? Com o Thiago de la Vega, esse guitarrista renomadíssimo, né? Que tive o prazer de ter uma amizade, tenho essa amizade até hoje, né? Então, através do Thiago, eu conheci a banda Vikram. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória deles, né? Como foi feita essa formação. Eles têm um projeto muito interessante, né? Para estar contando pra gente. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Então, sejam todos muito bem-vindos ao meu programa. Obrigado. Eu estou realmente muito emocionada de tê-los aqui. Para mim é um prazer enorme, né? Estar com músicos conhecidos a nível mundial, digamos assim, né? Então, eu vou começar, gente, com o Thiago, né? Que é meu amigo de longa data. Nem sei quantos anos, né, Thiago? Mais de 20, com certeza. Muito tempo. Então, gente, para contar um pouquinho para vocês, então, a mãe do Thiago, ela tem, né, na verdade, uma escola de dança, enfim. E a gente se conheceu ali, né? Então, eu participava das apresentações, o Thiago já tocava também, ajudava, auxiliava nos espetáculos, né? E ali se criou uma amizade, né? E a gente foi cultivando essa amizade e hoje, graças a Deus, eles estão aqui do meu lado, né? Então, Thiago, eu queria que tu contasse um pouquinho para os nossos telespectadores como é que surgiu tudo isso, né? Que a gente tá, assim, numa curiosidade muito grande para saber. Bom, em 2008 eu entrei pro Guinness Book, né? Viajei pra caramba e tal, você sabe muito bem toda essa parte nessa história. Uhum. E depois de um certo tempo, toda a ideia tem que se renovar, né? Então eu precisava pensar em alguma coisa que fosse tão funcional quanto a questão do Guinness Book, né? E aí eu tive a ideia de fazer um projeto multimídia, que não trabalhar só com música, mas sim com teatro, livro, literatura, né? Jogos de videogame. E aí eu tive a ideia de criar o Behind the Mask, né? E aí em 2012 eu comecei a trabalhar nesse projeto multimídia. E aí ele foi anos, né? Até chegar no ponto que tá hoje. E aí, quanto tempo isso, mais ou menos, assim? Para as pessoas terem essa noção do tempo. O CD e o livro saiu em 2019. Então foram 7 anos. 7 anos. 7 anos. Escrevendo e produzindo tudo para poder lançar. A banda se reformulou toda esse ano, né? E aí tá apresentando todo mundo aqui. Primeira entrevista nossa em televisão. O pessoal chegou aqui hoje. É verdade. O Ângelo chegou hoje. E é isso. Que bacana. Então, 7 anos. 7 anos. Gente, ó, não desistam dos seus sonhos, viu? Vale a pena. 7 anos. Eu queria que vocês contassem, então, pra mim, então, um pouquinho da formação da banda, né? Como é que foi feita essa seleção, como é que vocês se encontraram, como é que tudo isso aconteceu, né? Então, eu como fui um dos primeiros aí, né, a ser selecionado a essa nova formação, eu posso contar um pouco como é que foi, então, né? A gente teve uma reformulação inteira da banda, né? O pessoal era um pouco de São Paulo, um pouco dos outros estados e tal. E o Thiago, juntamente com o produtor dele de São Paulo lá, começou a ver, hoje com a internet nos propicia isso, né? Ver vários músicos de alguns de diferentes estilos e tal, mas o que se encaixaria melhor pra banda, né? Começou por mim, né? No caso, no baixo. Eu fui chamado ali pra fazer as audições em março, né? Tive, não sei se sorte ou merecimento, né? De ser escolhido aí o novo baixista da banda, né? Que é uma banda que tem um grande nome aí, não só no país, mas também no exterior, aí com o lançamento do primeiro disco, né? Que infelizmente ali foi prejudicado um pouco pela pandemia, né? Foi logo em seguida do Behind the Mask veio a pandemia, acabou prejudicando ali as tours e divulgação maiores, né? E aí eu fui um dos primeiros a serem selecionados. Posterior veio o Fred,
Fred Oliveira aí, que maneja ali os teclados, né? Depois tivemos a seleção do nosso amigo Marcos Zuzum, que é o nosso baterista. Né? Os dois lá do Mato Grosso do Sul, né? Conterrâneos, amigos, quase irmãos. E por último... Mais que amigos, friends. E por último tivemos essa grande figura e grande vocalista, né? Ângelo Parisotto. Aqui de Santa Catarina. Santa Catarina. Que somente hoje a gente viu o volume que o rapaz canta, né? Porra, ficamos impressionados lá, né? A gente, sempre no nosso modo aí, devido à distância, né? A gente sempre vídeo, produzindo por vídeo, WhatsApp ali, demais programas de gravação. Hoje a gente teve o privilégio ali, né? De ter ele pessoalmente ali, nosso primeiro encontro da banda com a nova formação, né? E eu, particularmente, eu fiquei muito feliz, assim, não só pela musicalidade de todos aqui, né? Mas pela amizade, a parceria que nem eu vi hoje a primeira vez pessoalmente o Parisotto, mas parecia que eu já conhecia ele há muito tempo, né? Então eu fico feliz com isso, sabe? Não só pela musicalidade, pela banda, por tudo isso que a gente tem em comum, mas pela parceria mesmo, né? Isso aí só tem a corroborar ainda mais com o que a gente faz, né? É muito importante porque se não tivesse empatia, as coisas, de certa forma, não andam na música, né? Ah, não, com certeza. Porque tu tem que conhecer o teu colega, digo, de palco ali só no olhar, né? Sim. Então, se isso não tiver, é complicado. Realmente a coisa não vai pra frente. E eles são muito queridos, sabe? Um cozinha super bem, outro limpa a casa super bem. Eu fiquei sabendo dessa parte um pouquinho. Fome a banda não passará. Não é? Beleza. Inclusive, gente, eles não me convidaram. Olha, o público tá de prova, eles não me A convidaram. gente chegou hoje. Ah, então tá, né? Eu vou dar esse desconto. Que joia. E aí foi feito tudo de forma online, então. Sim. O CD que saiu, que não foi com eles, né? A gente gravou sem nunca se encontrar. Ensaio, não teve ensaio, né? Cada um grava sua parte em casa. E aí a gente foi somando os pedacinhos, né? Pra quem não sabe, né? Hoje em dia, né? Gravação por pedaço, né? A gente vai somando e vai montando a música. E claro, a gente depois se encontrou várias vezes, né? Fez muita coisa junto. A gente ficou 6, 7 anos trabalhando juntos, né? E agora é a mesma coisa, só que agora tá mais legal porque a gente conseguiu, desde o começo, se encontrar pessoalmente, de verdade, e começar a trabalhar sem ser virtual. Sim. Né? Então sim. tá muito legal. E aí, como é que foi esse primeiro encontro de vocês, assim? Qual que foi eu digo o sentimento, assim, quando vocês se encontraram. Tá, trabalhamos tanto tempo juntos, mas fisicamente, assim, como que é isso? A gente já conversava bastante, éramos muito ativos. Era diário, né? né? Era diário. Contato diário. Então, desde o processo de aprender as músicas do primeiro álbum, até o processo de composição que nós iniciamos, né, recentemente, diga-se de passagem, está avançado a produção do segundo álbum. Estávamos bastante ansiosos, principalmente, eu acredito que, eu acho que talvez estava mais ansioso talvez que o Zoom, ou talvez ele mais do que eu, porque a gente é de Mato Grosso do Sul, e eu nunca tinha vindo para o Rio Grande do Sul. É a minha primeira vez aqui. Eu também no não. solo. A cidade E, é igual. pô, que terra maravilhosa, linda, povo hospitaleiro, e fomos super bem recebidos ali no Chucrã Studios pelo Thiago, pelo Alex, então, sabe, começou muito bem desde a distância, né? E a impressão que eu tive, né, particular, é que com o Muito advento- frio, muito frio. Frio, tô com 2 casacos aqui. Gente, o lugar da onde a gente vem é extremamente quente. É bem calor. Quente, seco, então 40 graus a gente tá... normal. E a gente tá morrendo com 40 graus. A impressão que eu tive, assim, é que, como o Alex falou, parece que a gente já se conhecia, né? O Ângelo chegou hoje também, a gente, super caloroso um com o outro ali, né? Parece que a tecnologia ela ajuda bastante, né? Se você está disposto a se aproximar de forma não física, parece que quando a aproximação física ela acontece, parece que a gente já se conhecia. Eu já tive essa experiência várias vezes, de trabalhar à distância com a pessoa e depois encontrar e tal. Essa vez é um pouco diferente, realmente é isso. Não teve aquela barreira de... precisa conhecer o cara, precisa fazer tal brincadeira e tal. Sim, tranquilo. já se sentiu mais à vontade. Essa energia já tava rolando, né? Pelas Foi diferente, calls que a gente sempre faz, em grupo. Sempre rolou muito fácil, assim, sabe? O alinhamento das ideias, o alinhamento das prospecções
pro trabalho. Que isso também não é uma coisa fácil, né? Porque cada um tem uma ideia. E tu chegar num consenso, assim, às vezes não é bem assim, né? Leva tempo, né? Leva tempo, mas assim, eu acho que isso tem muito a ver com o som. Tem muito a ver não, acho que é tudo a ver com o som. Todo mundo gosta disso. Então, partindo dessa premissa, tipo, qual o problema, né? Qual a dificuldade? Não há dificuldade. É, não, mas tá diferente essa vez. Porque antes cada um tinha uma ideia, sempre ideias boas, cada um tinha uma ideia e a gente meio que fazia uma votação pra escolher. Agora tá estranho, tipo, a gente tem a mesma ideia, todo mundo. Tá muito igual. É muito fácil trabalhar. Vamos arrumar uma treta aí. Rolou um negócio na cozinha que o Thiago parece que tava falando, me lembra? Eu fui esquentar a comida no micro-ondas e eu veio uma ideia. E aí quando eu cheguei pra apresentar a ideia, o outro já tinha feito a ideia que eu pensei. Fica fácil, saca? Porque tá todo mundo vibrando na mesma onda. Mesmo objetivo, né? Então... Para ter uma ideia como foi esse ponto, eu cheguei agora, há poucas horas eu cheguei de viagem. Eu cheguei, o Alex e o Thiago foram me receber, os guris estavam no estúdio. Cheguei, cafeteira embaixo do braço, trouxe uma cafeteira, pra gente trabalhar. E aí, como é que tá, rapaziada? Todo mundo bem? Deixei a cafeteirinha, abraço todo mundo. Já sentamos gravar, porque parece que tava todo mundo lá, algumas Mas já horas tava atrás, fazendo isso, já né? tava Parece tudo que era bem. só mais um dia E junto rola ali. piada e bate papo, e como é que tá fulano, e como é que tá Beltrano, com uma tranquilidade que, francamente, foi até um pouco inusitado. Assim. Não tava preparado para não é uma coisa normal. Para ter um negócio, um processo tão tranquilo. Que né? bacana, Foi muito que bacana, legal. bem legal. Nossa, isso é 50% do trabalho, né? E te digo tanto que acho que até isso acaba repercutindo nas próprias composições, porque a gente chegou, deu 15 minutos, a gente sentou, já fizemos linhas novas, já começamos a trabalhar em linhas que em 20, 30 minutos a gente já tinha mais uma música delineada, sabe? Então é uma coisa que acaba refletindo porque você sente um pouco mais à vontade para trazer o lado artístico para deixar ele fora. Sim, né? Então, quando você está no e ambiente precisa confortável. desse momento, porque se tu não tá tranquilo, as ideias não vêm. Exatamente. Tem que fluir, senão não vai, né? E me conta um pouquinho como é que surgiu o nome Vikram. O que quer dizer Vikram? Boa pergunta. Bom, a gente mistura a sonoridade oriental, né? E aí eu tenho um parênteses pra contar que tem aí você também. Isso aí. Ai, meu Deus. Pera, deixa eu abrir já o parênteses aqui. Revelações. Ai, meu Deus. 2001, tá? A gente... Não sei se foi você primeiro ou fui eu. Convidado pra fazer o... Como a gente tá falando aqui na região, Sim. talvez chegue. A Hakasa Ah, sim. convidou a gente pra Sim, fazer. participei. Talvez você fez primeiro que eu. Sim. Eu sei que eu fui ver o espetáculo. Com um parênteses aqui, pessoal. O espetáculo Dança do Ventre. Então tinha lá 80 dançarinas, né, participando. Você era uma das atrações que ia cantar. Sim. E você cantou, agora eu não vou lembrar qual, talvez você não lembre qual música que foi, mas você cantou uma música que tinha uma coisinha oriental também. Sim, e eu sei que música é. Arém. Eu canto ela até hoje. Lembro. E aí eu tava com minha mãe na plateia vendo e eu fiquei encantado com aquilo que eu tava vendo, assim, de cantar e tal. Incrível, eu falei, pô, eu tenho que conseguir o contato dela pra chamar ela pra gravar. Eu não sabia como, eu liguei pra Celeste e falei, ó, passa contato, me arruma um contato que eu tenho que chamar ela pra gravar, que foi ali que a gente conseguiu fazer, Sim. né? E ali já começou essa história de música oriental, já tive sempre esse contato, né? Tu sempre gostou desse estilo. 99 acho que foi o primeiro que eu fiz a Hakasa tocando essa sonoridade. E isso ficou guardado há alguns anos, né? E aí quando chegou o momento certo eu falei, eu tenho que usar isso de alguma forma, né? E aí veio a ideia de misturar essa sonoridade oriental, que não é só indiana ou árabe, é geral, né? Tem muitas culturas orientais. Eu falei, agora é a hora. Então tem que escolher um nome que tenha a ver, não adianta botar... Sim, qualquer nome aleatório. Um nome brasileiro, né? Tem que ter a ver com sonoridade. E aí a gente fez uma lista e pensou em várias opções, né? E aí acabou saindo Vikram, que significa... É um nome hindu, né? Na Índia. Significa o vitorioso, o guerreiro, algo assim. Que bacana. Vitória. Sim. Isso. Que legal. E aí vocês trabalham, então, dentro do estilo oriental. Basicamente. Exato. Que joia. Tá, e me conta um pouquinho como Essa é que história funciona. você não sabia, hein? Não sabia, gente. Gente, eu tive influência na formação da banda. Olha que coisa, eu não sabia disso. Vou cobrar meus direitos autorais. Foi aquela presenciária, hein? Foi Que desencadeou aquela tudo lá. agora. Viu? Que bacana, eu Essa não é da lembrava Sarah disso. Brightman ou não? Da Sarah Brightman. Eu não lembrava disso. Uma bela Que canção. bacana, que legal.
Nossa, que legal. Fiquei sem palavras. Que bacana. E me conta um pouquinho como é que essa questão, então, da dança, do teatro, essa outra parte, além da banda em si, né? Então, hoje em dia, nos últimos anos, assim, últimos anos não, né? A partir que começou as mídias a serem só, não só áudio, mas vídeo também, né? Sim. Através da internet, obviamente, fica mais interessante você ter um apelo visual também. E tem que se preocupar com isso. Então a gente tem visto artistas desde sempre fazer isso, né? Terem essa preocupação de colocar elementos visuais. Sim. E eu falei, tem que aproveitar isso, né? Colocar dançarinas, já tinha esse background de usar isso, né? A parte cenográfica, a parte de vestimenta, tudo isso, acho que faz parte hoje em dia, né? E isso tudo também online. Tudo foi feito... A gente conseguiu fazer. É que veio a pandemia, não tinha muito o que fazer, né? Então a gente conseguia gravar dançarina lá no Rio de Janeiro, outra, sei lá, no Paraná, e editando e fazendo, né? E o trabalho disso tudo? Meu Deus! Você pode, se me permite me meter, me parece Fica à vontade, que soa um pouco como trabalho, de fato deve ser bastante trabalhoso, mas abre algumas possibilidades, se você for ver, que, queira ou não, tu cria um caleidoscópio de pessoas com experiências diferentes. Nas audições tinha gente de vários países fazendo as audições. Então é uma coisa que não vou dizer que sequer se cogitaria, mas não seria um processo tão simples para audicionar nesse processo, ou pensar em um processo de composição sem o recurso digital. Tem recurso, né, que você não pudesse fazer isso de maneira remota. Ia se fazer necessário. Tinha Exatamente. Eventualmente não seria uma alternativa. Teria que sentar todo mundo no mesmo ambiente para compor, sendo que hoje a gente pode ter essa experiência de uma maneira um pouco mais remota, grava um pouquinho colado, de vez em quando pode se reunir, faz um híbrido das coisas. Acho que é uma perspectiva interessante. Que joia. E assim, e como é que funcionou, por exemplo, vocês captaram artistas ou teve uma forma que essas pessoas chegaram até vocês? Eu procurei todo mundo, né? O mundo inteiro. Eu saí procurando. Nossa. Tinha uma moça, ela vinha comprando um melão na feira, o Thiago tava permitindo. Tava lá. Moça, você toca baixo. É o que ele falou. Há 20 anos atrás, eu tinha que sair de casa, que é algo que eu não faço nunca, né? Fico em casa, você sabe, não sai de casa. E aí eu tinha que sair e ver o que estava acontecendo. Aí você sai e vê uma cantora espetacular cantando, tentar achar o contato. Hoje em dia não precisa mais fazer isso. Sim. Né? Você olha na internet e sai procurando. Então, o cara é bonitinho gostei, e tal, não gostei. sei o quê, pá, convida. O outro canta bem, não sei o quê, pá, convida. Né? Claro que eu tô brincando, mas... né? É assim, sai procurando e convida, outras pessoas veem que a gente tá fazendo audição e manda material, que ele falou, teve gente da Nova Zelândia. Nossa, né? Bacana, do mundo inteiro. Então foi muito legal, né? E foi trabalhoso, a gente participou junto nesse processo. E me conta um pouquinho como é que foi a questão do falar, né? Porque como é pessoas do mundo inteiro, predominava o inglês. Não, de certa Pra forma... vocês se comunicarem. de certa forma, o pessoal que, não só aqui de outros estados, né, mas de outros países que acabaram fazendo testes de audições, foram brasileiros, né? A gente teve essa sorte. A aí, maioria. Essa Olha, vez que sim. legal. Não sei se na outra experiência... Outra vez tinha os caras da Suécia, os nativos. Mas eu acho que o Thiago ele já consegue driblar bem não digo essa dificuldade, né? Porque como ele já fez várias viagens aí com o trabalho dele. Sim. Então a gente teve uma divulgação não só no Brasil, né? Como alguns vídeos que chegaram a nós, de pessoal de outros países falando muito bem do álbum, né? Então isso aí não é o idioma não acaba sendo um problema, Sim, né? não é um empecilho. Isso, a gente acaba resolvendo muito bem. Que joia, que legal. Então a grande porcentagem brasileiros. Sim, com certeza. Das audições, sim. Sim, das audições, né? Que bacana. E assim, o que tem de diferente do primeiro pro segundo álbum? Questão do trabalho, das ideias, modificou muita coisa? Eu acredito que seria mais ou menos como você fazer um prato com ingredientes diferentes. Né? Porque, queira ou não, cada músico, você é musicista, você sabe qual que é a experiência, né? Cada músico traz consigo toda uma mnemônica de experiências que passou pela vida. Sim, né? Traz uma consigo bagagem. uma bagagem gigantesca do que ouviu, do que compôs, do que já participou, do aspecto cultural em que estava inserido.
E então acho que não tem como fugir de termos ao mesmo tempo que a gente procura manter uma coerência dentro do trabalho, para manter a proposta, para manter dentro daquela mesma premissa, você tem pessoas diferentes fazendo um processo. Assim como se cada um de nós pegar e for para algum lugar diferente, aqui na cidade, vai para um caminho diferente, de certa forma, musicalmente, a gente acaba seguindo esse caminho. Né? Assim como recursos que, eventualmente, um músico utiliza mais, outro utiliza menos. Tem guitarristas que são mais virtuosos na linha da velocidade, outros que usam algumas linhas harmônicas ou timbres diferentes. Eu sei que também você é vocalista, você é cantora lírica, e você sabe também que tem, quanto eu, tem tessituras vocais diferentes, que você pode imprimir uma experiência diferente. Então eu acho que é um processo semelhante, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Porque as peças que compõem são muito diferentes também. Sim. E o legal é que é muitos conhecimentos, né? Então isso às vezes, eu acho que a música fica legal assim, daí outro já dá ideia, né? Isso é muito legal, isso é muito aprendizado, né? Eu queria então que vocês se apresentassem agora individualmente, né? O nome e a posição que ocupa na banda, né? E que falasse um pouquinho da sua trajetória, bem brevemente, de como entrou na música, enfim, né? Como é que a música surgiu na vida de vocês, né? Bom, então, eu sou Alex Carrion, né? Tenho 34 anos. Fazem mais ou menos uns 20 anos que eu já toco por aí, mais ou menos, né? Sempre tocando nessa linha rock, metal, né? Comecei mais com bandas melódicas, entrando um pouco no progressivo, depois entrando em alguma coisa mais pesada, assim, death metal, thrash metal. E tava numa fase muito boa, assim, musicalmente, né? Quando fui selecionado, digamos assim, né? Sim. E fiquei muito feliz com o convite. Hoje aqui tô à frente dos baixos da música, né? Do contrabaixo. Que bacana, que legal. E tu tem um músico de referência, assim, que tu segue, que tu seguiu a linha? Eu tenho vários aí que eu acompanho, né? Mas eu sempre procuro encontrar o meu estilo próprio, né? De tocar, assim, né? A gente acaba... Sim, pega um pouquinho de cada Exatamente. E a gente acaba criando o nosso próprio estilo, assim, né? Que eu acredito que pra banda que a gente tem hoje, esse é o diferencial, né? Cada um aqui dá o seu ponto pessoal ali, colabora da sua maneira. E eu acho que esse é o diferencial da banda, inclusive, né? E o legal eu vejo por mim, assim, pelo meu estilo, a gente tem que ter uma identidade, né? Porque no momento que tu canta um pouco ali, um pouco aqui, tu perde, né? Então, se tu segue dentro daquele estilo, é melhor. E tu já sabe aonde que tu vai te guiar, né? Com certeza. Fica mais fácil, né? E as pessoas também conhecem melhor o teu trabalho dessa forma. Sim, né? Com certeza. Que bacana. Tiago? Não, pula. Então vamos para outra ponta, tá? Vai lá. Sou Marcos Uzum. Vou falar separado, porque se você falar Marcos Uzum, fica Zuzum aí, já soltei o apelido, né? Tá bom. Sou batera, né? Comecei tocando rock e vou continuar tocando rock. Na veia. Na veia. E, obviamente, dentro desse processo, desse caminho, que quando você toma a decisão de ser musicista, né, no Brasil, ainda mais sendo roqueiro, obviamente você vai ter que permear alguns outros caminhos para continuar. Então, permeei alguns outros caminhos, mas... Não desistiu. Não desistiu, assim, não é a palavra, mas assim, tipo rock sempre, em primeiro plano. Era a máxima, é o estilo que eu gosto de tocar. Né? Mas sou professor de música há muito tempo também, e... música me define. Ela me define o que eu sou. Eu tô aqui hoje por causa da música. Então ela me trouxe aqui e ela me leva. Sempre vai ser assim. Né? É o teu norte. É o meu norte. Então, melhor especificando. Quando você toca, você tem suas referências, falando do que você estava falando, você tem as suas influências, suas referências, mas é a tua panela, né? É o teu tempero. Então você coloca ali, e quando você consegue encontrar parceiros, né, que comungam da mesma ideia, fica tudo muito mais fácil de se fazer. Não há... E as ideias, elas pulpulam, assim, né? Pô, que legal isso aqui acaba sobrando, né? Então você vai pulindo, você vai... E aí você chega naquele consenso, assim, puta... É gostar do que tá fazendo, né? Sim. Porque a música é comunicação, a gente tá aqui, né? Você mais do que ninguém também sabe. A gente se comunica, a gente é tocado
e a gente se comunica e é comunicado através dos sons. E é o natural, né? Algo natural. Isso eu acho que é a máxima, assim. Tocar. Que joia, que bacana. Tô ansiosa pra ver vocês tocando. Eu também. Ai, que bacana. Acho que agora sou eu. Sou Fred Oliveira, tecladista, compositor também. Tenho um trabalho paralelo, solo instrumental. A minha veia também é o rock, né? Sempre escutei muito rádio desde pequeno, então meu ouvido ali sempre foi um tanto quanto eclético, digamos assim, mas também me encontrei muito no estilo rock, no metal, mais propriamente no progressivo, que é uma onda que eu sou apaixonado, suspeito falar até, né, pela pluralidade sonora que o estilo permite você explorar, né? Meu contato com música foi muito cedo também. A minha mãe, ela foi professora de conservatório, então já no ventre ela continuava dando aulas, então meu contato com a música foi sempre constante, então era inevitável ou eu não trabalhar com música ou aquilo caminhar comigo pro resto da vida, mesmo que fosse de alguma forma tu ia ter esse contato. Exato, um hobby sério, digamos assim, mas hoje eu sou profissional da música e tive essa felicidade de ingressar no Vicran, uma banda que eu já conhecia já também o trabalho do Thiago, e essa também é a minha máxima, até fazer das palavras do Zoom as minhas. O rock e o metal, ele sempre falou muito mais alto. E a linguagem oriental, curiosamente, eu nunca trabalhei musicalmente com essa linguagem, mas sempre foi algo que eu gostei muito de ouvir. A sonoridade oriental, com todas aquelas músicas folclóricas, né, todo aquele apelo rudimentar, sempre me chamou muito a atenção. Que legal, que bacana. Nossa, vocês têm muito a ver. Que bacana. Eu acho que eu sou da mesma linha, mas um pouco outsider, um pouco da linha de fora do pessoal. Meu nome é Ângelo Parisotto, eu sou vocalista, né, da Vicran. Comecei a minha carreira musical, né, na verdade, minha formação musical aos 11 anos, então já faz mais de 20 anos. Nossa, que bacana. Eu estudei violão clássico, estudei violão, estudei guitarra. Por alguns motivos físicos, eu tive um problema de lera bastante sério que me acompanha até hoje, e eu tive que parar com o violão e com a guitarra. Curiosamente, até um adendo, na época que o Thiago ele entrou no Guinness, ele foi fazer um workshop na minha cidade, lá em Chapecó. Nós temos um amigo em comum, que é o Marcos Chanovides, que foi meu professor. E eu fui no workshop dele naquela época. Eu nunca te contei, né? Não. Revelações. Gente, aqui é o momento. Babado, né? Babado. Confessionário. Você foi um dos 3 que estavam lá, então. Eu era uma das 3 pessoas. Entendi. Sabe aquela cachopinha de cabelo magrinha? Não era a vassoura no canto, era eu. Entendi, tá. E aí, quando eu tive que parar com o violão e com a guitarra, eu já tinha feito algumas aulas de técnica vocal, mas eu não queria parar de tocar. E aí eu fui estudar canto. E aí eu estudei canto popular, depois fui pro lírico. Estudou lírico? Estudei lírico. Que bacana. Estudei lírico, aí fiz algumas aulas, alguns cursos de teatro musical. E sempre enveredei bastante pra linha do rock, do heavy metal. E bastante do metal progressivo. Né? Mas eu nunca consegui largar muito da linha lírica, da linha do teatro musical. Eu ia te dizer, porque o estilo que você canta, enfim, ele tem a questão da técnica do lírico, né? A gente precisa muito. Discutindo. Acho que é a base, bem dizer, né? Não dá pra largar a mão, né? Não dá pra largar a mão, tem que ser muito responsável. Eu até falei pros rapazes, né? Não é uma questão de querer cantar até os 40, eu quero cantar até os 80, né? Então acho que a técnica ela passa como isso, faz a tua uma ferramenta e você usa ela como um recurso. Sim, a gente tem que se precaver, se cuidar, enfim, né? E talvez você como cantora sabe o que eu quero dizer, que como nem todo dia você tá bem, acho que a voz é quem é mais afetada entre nós todos. Aqui, sim, né? com certeza. Se hoje eu tô resfriado, talvez o Thiago você não note, você vai notar. Então a técnica é um recurso que eu vou ter para fazer com que isso não apareça ou para que isso seja minimizado, né? Então a técnica se torna um recurso para isso. Às vezes você tá cantando e tá bem ruim ali, uma dor de garganta, enfim, mas a voz tá sendo perfeita. Mas como? Né? Isso é muito interessante. Períodos sazonais, ou quando você pensa, obrigado por ver. Inclusive, sou casado com minha aguinha.
Então, é uma coisa que acaba sendo bastante importante e que eu mantenho para mim até hoje. Tanto que eu estudo até hoje, né? Não consegui largar da técnica e tenho certeza que eu nunca vou. E tu usa, porque a gente sabe que a técnica do canto lírico e popular é diferente, né? Bem diferente. É exatamente um problema. Eu escutei uma vez um maestro que ele falava assim, quem canta lírico, canta popular. Quem canta popular, não canta lírico. E isso é verdade. Eu até me engasguei quando fui falar. E te digo mais, o heavy metal, ou metal em geral, ele usa alguns recursos que, do ponto de vista fisiológico de voz, longe de mim falar isso na tua frente. Imagina! Perdão. Muitas vezes até um pouco mal visto, como as vezes dos drives, são técnicas que tem que ser usado com algum comedimento, né? Então, acaba tendo que usar bastante da técnica, mas ainda assim, como cantor lírico, é um pouco difícil você inserir isso, de se desapegar de algumas coisas que você tem, porque toda a tua técnica tem que ser diferente. Você muda tudo, desde a questão de registro, desde a questão de volumes, desde a questão de pulsação, todos esses alimentação. Aspectos. Exatamente. Nossa, então é bem diferente. Bem delicado. E é um pouco difícil você até modular os dois lados, né? Você não querer colocar nem um pouco a mais nem um pouco a menos. Até fazendo aqui um adendo, né? Claro. A banda Nightwish, né, por exemplo. Ela é cantora lírica, né? Sim. E ela é maravilhosa. Sim. Só que tem que cuidar porque as pessoas confundem o estilo que vocês cantam, na verdade, com gritar, né? É verdade. É verdade. E não é gritar, né? Não, pelo contrário. É tudo bem colocado. Você vai gritar uma música só, você não vai perceber. E tu vai saber gritar, né? Morreu no segundo. Se você gritar, só vai gritar uma música. A segunda então já não canta mais. Já não tem mais, não tem segunda música. Ai, que legal, que bacana. Ai, gente, fiquei feliz que o canto lírico é a base. É verdade. Eu sou suspeita em falar, né, como soprano. É verdade. Que bacana. Que legal, fico bem feliz. E cuidados com a voz, vocês cuidam? Vocês têm sido esse lado? Eu sim. Porque eu não tenho muito, não. São cuidados nenhum diferentes, de vocês né? canta. É só ele, é o vocalista principal, mas tem... Sim, ele é... Olha, eu já fiz em outros trabalhos algumas coisas de backing vocals, mas Nunca voz principal. Vou me considerar um cantor, não. Mais instrumental. Não, fique tranquilo que eu vou puxar esses guris aqui. Vão tudo pra casa, vou colocar um vocalista no carro, vão tudo estudando. Ai, gente, eu te ajudo. Que bacana. Ai, gente, que legal. Minha irmã é cantora, curiosamente, cantora lírica também. Né? Mas eu realmente eu gosto de cantar, mas não me considero mas não cantor. Para trabalhar com voz. Não. A batera, tipo, toma todo o tempo. É uma vida estudando. Sim. Você e estuda e né? falta tempo para estudar. Sim. Sim, e a gente nunca sabe tudo. Não, jamais. Todo dia você tá aprendendo. Que joia. Gente, o nosso programa tá chegando ao fim. Não queria. Essa parte eu não gosto, né? Mas eu tenho que dar tchau. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, futuros projetos da banda, né? O que vocês têm em mente pra estar divulgando pro pessoal. Bom, acho que agora a ideia é terminar o segundo álbum, né? E finalmente sair em turnê, que não saiu devido à pandemia, o ano que vem. E é isso. E essa turnê... Para qual local? Já tem definição? Tirando a Lua, para a gente o vai indo. Boa. Até porque a gente não gosta muito da Lua, é meio fria. Eles até ofereceram. A gente ali não vai rolar. Não. Tem uma coisa lá que a gente... Não tem uma coisa lá que a gente gosta muito, que é oxigênio. Então... De resto, vamos ficar por aqui por enquanto. Vocês assim, numa fono, assim, alguém que vai preparar a voz. Olha, gente, eu vou junto, não tem problema. Ai, que bacana. Mas foi um grande prazer conversar com vocês, né? Foi nosso. Um aprendizado, para mim foi uma aula aqui, né? Que bacana. E pena a gente não tem mais tempo, né? Mas vamos nos reunir, se Deus quiser, outras vezes. Claro. Então, muito sucesso para vocês. Obrigado, pra né? você também. De coração, obrigada. E que a gente se encontre mais vezes aí, né? E você que está do outro lado da telinha, como eu sempre falo, você que é artista, quer vir aqui bater um papo comigo descontraído, como a banda Vikram, aparece!